pelos anos que nós vamos trabalhando, Pedro, acontece uma coisa que é pontualmente, pelo menos comigo, eu vou sonhando com o desejo de fazer alguns filmes. Esses filmes que eu sonho muitas vezes são filmes desafiantes, são filmes que põem em jogo coisas que eu ainda não experimentei de alguma maneira, e são filmes que, por esses fatores, me instituem uma coisa que eu gosto muito ao filmar, que é sentir medo, não sentir confiança, sentir medo, sentir que se tem que arriscar. Portanto, o filme que eu vou falar é um filme feito essencialmente de plano de sequência, a esmagadora maioria de maquinaria, embora haja uns também feitos com Steadicam, porque houve 2 operadores de Steadicam, e é um filme que assenta também para mim numa coisa muito importante, que é na ideia de que o plano é a unidade de construção do filme. Através da sua duração e quase que cada plano pode encerrar uma espécie de história dentro dele, não é? Para mim, o plano de sequência é uma coisa maior dentro do cinema, porque tem uma coisa muito bonita, que é toda a equipa naquele momento contribui e entra em jogo na sua execução. Portanto, quase que é reconstituída uma espécie de disciplina que existia anteriormente no cinema, e a ideia da unidade de tempo que existe no plano de sequência. O plano que eu vou falar é o plano que abre o filme, e tinha um problema que era o seguinte: nós estávamos a filmar numa cidade que é num vale ladeada por montanhas, e havia a ideia de conseguir-se ter uma casa nesta montanha, filmando a montanha, o casario da montanha em frente. Portanto, isso, quando me foi proposto, eu achei que seria um pouco impossível, não só através da distância, como através do facto de ser um interior noite, e eu propus esse plano ser executado em estúdio, que não era um estúdio, seria um armazém, não é? Portanto, esse plano foi executado através de um slide que foi tirado desse conjunto de casas, não é? E que estava projetado num placar branco, em que eu depois pedi para a parte do céu ser pintada, não é? E o projetor de slides estava precisamente abaixo de uma janela, a câmara estava no interior dessa janela, e havia um elemento, um outro elemento, que era a reconstituição da neve, que foi feita através de esferovite, que era largada por cima da janela, e há um zoom que começa fechado nessa projeção de slide e que é depois conjugado com um travelling de recuo. É evidente que é um filme muito de luz, mas para mim se calhar é mais um filme de maquinaria. Quando eu falo de um filme de luz, é o facto de ter sido em 98% filmado em exteriores noite, como florestas, rios, etc. Maquinaria, porque eram precisamente planos de sequência, como eu já referi, e tinham toda essa coreografia no interior dos planos, não é? Portanto, este primeiro plano começa precisamente com esse zoom out, em que é depois colado progressivamente o movimento de travelling mecânico, não é? Feito eximiamente pelo Manuel Ramos, em que a câmara recua e depois há vários elementos de decoração que não estão no decor para fisicamente a máquina conseguir passar, não é? E recuar e sair pela porta e percorrer uma parede. A construção do filme trazia um outro desafio, pelo facto de ser feito essencialmente em exteriores, em florestas, em rios. É evidente que nós não tínhamos a possibilidade ou a ambição de poder iluminar tudo, não é? Portanto, para mim, a coisa que eu meti na cabeça foi imaginar sempre que estava dentro de um estúdio gigante e que havia um momento
que esse estúdio tinha paredes e que eu já não poderia iluminar mais, não é? A minha relação com o realizador nesse aspecto foi muito gratificante e boa, porque ele também é uma pessoa que procura muito esse, como é que eu estou a dizer, esse artificialismo da representação e não da reprodução das coisas, não é? Portanto, há elementos que nós víamos na paisagem e que decidíamos, através da luz, torná-los vivos ou presentes ou não, não é? O projeto chega-me através do contacto do realizador e do guião. O guião é um guião já por natureza muito conceptualizado, Pedro. Ou seja, é um guião que descreve, de certa forma, os movimentos, a escrita da câmara em cada plano, até porque havia locais que já estavam determinados que iriam ser aqueles, e houve outros locais que nós tivemos que ir à procura e adaptar aquilo que estava escrito. Mas é essencialmente um filme bastante conceptualizado na cabeça dele, adaptando-se sempre às circunstâncias da realidade dos espaços, não é? Portanto, nós tivemos um problema também, que foi o facto de, em determinada altura, a neve começou a derreter. Portanto, há inclusivamente um plano que nós tivemos que ter um caminhão que trouxe neve de um sítio para construirmos uma margem com neve, porque a neve já não existia. Portanto, nesse aspecto foi um filme muito desafiante e um filme de rodagem bastante dura e difícil, mas quanto a mim, pela minha experiência, são esses filmes, efetivamente, em que a equipa é mais congregada no momento da rodagem, e quanto a mim é precisamente nessas rodagens difíceis que potencialmente saem filmes bons, quanto a mim, não é? É através dessa dificuldade e dessa luta do dia-a-dia. O filme é feito em 16mm, eu esqueci-me de dizer isso. O filme é feito em 16mm. Relativamente a essa ideia de como é a luz num filme, o que acontece normalmente é, eu após ler o guião, que pode ou não vir com algumas imagens de inspiração por parte do realizador, este por acaso vinha até com umas fotografias dele, mas algumas coisas de outros filmes, e foi bastante fácil para mim identificar aquilo que ele efetivamente gostava, e houve um momento que ele me disse também uma frase que eu nunca mais me esqueci, que eu comecei com esta conversa assim meio de engate, a dizer, pois isto era bestial, pronto, eu gosto muito de imaginar o facto de estar num estúdio gigante, às vezes no exterior de noite, porque permite-me, isso de certa forma tabela-me na ambição da coisa. E ele disse uma coisa que me descansou absolutamente, que foi, eu por mim este filme seria todo feito em estúdio, se fosse possível. Portanto, essa espécie de desejo de artificialidade, compreendes, é uma coisa que é logo muito entendida. Portanto, há um gosto muito próximo, que eu te posso dizer, do cinema alemão dos anos 30, por exemplo. Pronto, temos muitas coisas em comum, e essa atmosfera foi sendo criada em conjunto de uma forma, se queres, muito natural, não é? Claro que haviam planos que assustavam um pouco, nomeadamente um plano de sequência que é feito num vale e que nós tivemos muita sorte, porque de repente abateu-se um nevoeiro, e o nevoeiro que provocou basicamente foi uma grande difusão na luz, e acabou o nevoeiro por também participar na feitura da luz de certa forma, e isso ajudou muito. É uma rodagem que já tem uns anos, não é? Mas que eu tenho memórias muito boas minhas e dos meus camaradas de equipa. Foi o Ricardo Simões e o Ricardo Lameiras, assistentes de câmara, o Rodrigo Drey, que fez a luz com uma equipa sérvia de eletricistas, não é? E o Manuel Ramos, que fez a maquinaria de uma forma extraordinária, inclusive é um travelling que tem cerca de 100 metros, num plano que tivemos que iluminar mais ou menos o espaço de 2 km,
e que esse travelling de 100 metros são 3 tipos de calhas diferentes que ele teve que construir juntas para a máquina desfilar. Ou seja, eu tenho o hábito de trabalhar sempre com o mesmo grupo de pessoas há muitos anos, e quando há filmes que são produzidos, filmes portugueses ou filmes produzidos fora de Portugal por outros países, eu levo sempre, tenho a sorte de ter conseguido sempre levar os cargos de chefia para depois integrar a pessoas, digamos, locais, e num filme destes não tens um meio, não há grande hipótese da equipa não ser fantástica, porque, como eu já te referi, é tudo posto em jogo muitas vezes nos planos, não é? E isso tem que... quer dizer, as pessoas estão lá e há uma concentração de esforço na execução desses planos de sequência que é efetivamente uma coisa, para mim, muito comovente. O filme, apesar de tudo, para mim, também constituiu uma espécie de luxo, porque muitas vezes nós fazíamos a iluminação num dia e filmávamos o plano no outro dia. Muitas vezes também iluminávamos e filmávamos. Um ou outro momento lembro-me que gostaríamos de fazer outra take, mas não me lembro, e sei pelo realizador que não está em nenhuma take que ele não quisesse que estivesse. Há uma coisa curiosa e que foi um pouco decepcionante para mim, que é o facto de, digamos, depois do trabalho de positivação e do interrogativo e não sei o quê, eu vejo um positivo muito pouco texturado, com muita qualidade, não é? E por ir do destino, nós acabámos por ter que gerar grão digital para exatamente, em alguns planos, sentir mais a textura que procurávamos na película. Isto também acho que se deve ao facto de eu gostar de iluminar com luz direta, luz um pouco dura, e como nunca estou muito nos limites da lente, a imagem que eu obtenho é uma imagem em que a lente e o suporte em que está a ser filmado é rentabilizado da melhor qualidade, percebes? E o filme que eu vos falei chama-se Drevaux, a árvore, e o realizador é o André Gilmata, que depois deste filme e durante se tornou um dos meus melhores amigos. O que este filme fez por mim foi que me completou-me mais, realizou-me mais. Eu tenho uma grande admiração pelo cinema do leste da Europa, e o facto de poder fazer um filme à noite, que é precisamente aquilo que eu gosto mesmo de iluminar, porque tens toda a liberdade, quer dizer, não estás dependente do sol, não estás dependente de quase nada, estás dependente de ti, da tua equipa, daquilo que o filme pede, daquilo que o realizador quer, mas é um ato criativo em todo o esplendor, filmar à noite, e é isso que me atrai bastante. Quando essa filmagem é feita em sítios não urbanos, como um rio, uma floresta, uma montanha, aí eu estou na felicidade pura, porque tenho uma coisa à frente que eu vou manipular da forma que todos desejamos, não é? E isso é magnífico. Para mim isso é magnífico. O filme mudou-me no sentido que me fez acreditar outra vez no cinema. Há filmes pontualmente que tu vais fazendo que de certa forma te salvam, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista criativo. E este filme, sem dúvida, foi um desses filmes, porque te faz acreditar outra vez em coisas que tu sentes que, assim, de uma forma um bocado fatídica, que estão perdidas para sempre, nomeadamente a utilização do plano como unidade de construção e a posição da câmara em cada plano, que para mim é a coisa que dita e me persegue, e é a coisa que eu busco sempre em todos os filmes que faço e em cada plano que estou a contribuir. Que não se deixem dominar pela técnica e pelos capas, que vejam essencialmente muita pintura, e isto por um motivo muito simples, é que para mim
A pintura é a expressão artística que tem a representação da luz executada de uma forma mais livre. Claro, toda a gente conhece o Vermeer e sabe que a fonte de luz do Vermeer vem de uma janela. Mas há, se calhar, muito mais pintores em que a fonte de luz não vem da janela que está representada na pintura, percebes? E isso, efetivamente, pode nos libertar no sentido criativo e fazer procurar coisas que são muito mais, do meu ponto de vista, interessantes. Depois acho que ler é uma coisa muito fundamental, nomeadamente, e volto a dizer, não livros técnicos, que eu odeio, mas há uma coisa que eu aprendi muito também, que são livros que têm congregadas entrevistas com diretores de fotografia. Isso aí é a coisa talvez ligada com o cinema que eu poderia aconselhar mais. Ver filmes, eu por piada posso dizer, não vejam filmes a partir dos anos 60 ou 70, estou a brincar, porque não vale muito a pena, percebes? Acho que se deve ir à raiz, acho que se deve perceber a forma diferente como todos os filmes foram feitos ao longo da história do cinema e se calhar tentarmos identificar com algum tipo de linguagem e moldarmos sempre a nossa maneira de trabalhar àquilo que o guião pede, porque efetivamente é o guião que te está a ditar a atmosfera do filme e a fotografia que tu vais fazer.